Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar sobre o ferro e o aço. O que é ferro? O que é aço? E como eles são produzidos? Esses dois metais são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento da civilização moderna, sendo parte integral de quase tudo que nos rodeia. Desde pequenos utensílios domésticos até gigantescas estruturas arquitetônicas, ferro e aço moldam nosso mundo de formas que muitas vezes sequer percebemos. Mas você já parou para pensar como esses materiais são refinados e transformados? Como uma simples rocha, um pedaço de minério extraído da terra, pode ser convertido em um bisturi afiado de aço inoxidável ou em uma robusta locomotiva, capaz de transportar toneladas de carga. Essa transformação é uma das maiores conquistas da humanidade e desempenha um papel vital na nossa evolução enquanto sociedade. Se você fizesse uma lista das tecnologias que mais impactaram o avanço da civilização, o processo de refino de ferro, um dos metais mais abundantes e úteis, estaria no topo. Isso porque o ferro é uma das matérias-primas mais utilizadas e versáteis do mundo. Ele está presente em praticamente tudo o que utilizamos no cotidiano moderno, e sua importância não pode ser subestimada. O ferro comercial, também conhecido como aço quando combinado com carbono, é o alicerce de inúmeras indústrias e tecnologias. O aço, especificamente, revolucionou a engenharia civil e mecânica, permitindo a construção de estruturas imponentes e máquinas poderosas que moldaram o mundo moderno como o conhecemos. Mas vamos começar do início. O ferro, esse metal essencial, está em toda parte, e sua história remonta a milhares de anos, desde que as primeiras civilizações aprenderam a extrair e trabalhar esse metal. O uso do ferro na construção de ferramentas e armas permitiu que as civilizações antigas prosperassem. A durabilidade e a resistência do ferro mudaram completamente a maneira como o homem lidava com o ambiente ao seu redor. Isso foi tão impactante que muitas dessas sociedades foram classificadas por seus avanços no trabalho com ferro, como na famosa Idade do Ferro. Esse período, que começou por volta de 1200 a.C., marcou a transição de muitas culturas da Idade do Bronze, onde o bronze era o metal dominante, para o uso mais difundido do ferro. O ferro trouxe uma nova era de inovação e desenvolvimento tecnológico. Mas por que o ferro é tão especial? Além de sua abundância na crosta terrestre, o ferro tem uma combinação de propriedades únicas que o tornam extremamente valioso. Ele é ao mesmo tempo incrivelmente forte e relativamente maleável, permitindo que seja moldado e trabalhado em uma infinidade de formas. Quando aquecido adequadamente, ele se torna suficientemente flexível para ser transformado em ferramentas, peças de máquinas e estruturas, mas sem perder sua resistência, o que é fundamental em construções e na criação de equipamentos duráveis. Outra característica importante do ferro é sua capacidade de resistir a altas temperaturas. Diferentemente da madeira ou de outros materiais, o ferro não se inflama ou queima facilmente, o que o torna ideal para indústrias que envolvem calor intenso, como a fundição de outros metais e a criação de componentes para motores e geradores. Além disso, o ferro pode ser magnetizado, uma propriedade que o torna indispensável na criação de motores elétricos e geradores, ambos essenciais para a eletrificação do mundo moderno. Essas características tornaram o ferro e suas ligas, como o aço, fundamentais em praticamente todas as áreas da tecnologia e da indústria. Outro fator que torna o ferro tão atraente é sua abundância. A crosta terrestre contém cerca de 5% de ferro, o que o torna um dos elementos mais comuns no nosso planeta. Em algumas regiões, o minério de ferro pode conter concentrações de até 70% de ferro, o que facilita sua extração em grande escala. Essa abundância também permitiu que o ferro fosse explorado e utilizado por civilizações antigas, mesmo com tecnologias rudimentares. O fato de o ferro poder ser extraído da terra relativamente facilmente, em comparação com outros metais, facilitou seu uso ao longo da história, e isso continua a ser verdade até hoje. Na antiguidade, as pessoas já utilizavam o ferro de maneira engenhosa. Antes mesmo de a Idade do Ferro começar oficialmente, algumas culturas já fabricavam ferramentas a partir de ferro meteorítico. O ferro que caía do céu, vindo de meteoritos, era trabalhado pelos antigos egípcios, que o chamavam de cobre preto. Esse material era extremamente raro,
encontrado em pequenos fragmentos que estavam espalhados por vastas áreas. No entanto, com o tempo, as civilizações aprenderam a extrair ferro do minério terrestre em maiores quantidades, o que revolucionou a produção de ferramentas, armas e outros itens essenciais. O minério de ferro, quando extraído do solo, é uma mistura de terra, rochas e impurezas. A primeira etapa do processo de refino envolve a separação do minério propriamente dito dessas impurezas, o que pode ser feito esmagando o minério bruto e lavando a terra mais leve. Esse processo permite que os minerais mais pesados, como o ferro, sejam separados da terra comum. No entanto, mesmo após essa separação inicial, o minério de ferro ainda contém uma série de compostos químicos, como carbonatos, silicatos, óxidos e sulfetos, além de várias outras impurezas. Para que o ferro possa ser utilizado em sua forma pura, é necessário submetê-lo a um processo de fundição. A fundição é um processo fascinante que envolve aquecer o minério de ferro até que ele comece a se desintegrar, permitindo a separação dos componentes químicos indesejados e liberando o oxigênio que está quimicamente ligado ao ferro. Esse é um passo crucial, já que a maior parte do ferro encontrado na natureza está combinada com outros elementos, especialmente oxigênio. A técnica mais simples e antiga utilizada para realizar essa separação é a forja. Em uma forja, o minério de ferro é aquecido em um forno rudimentar, onde o calor é gerado pela queima de carvão. Um fole manual era utilizado para soprar ar no fogo, aumentando a temperatura e permitindo que o carbono presente no carvão reagisse com o oxigênio do minério de ferro, removendo-o. O carvão é uma fonte de carbono puro, que quando combinado com oxigênio, cria dióxido de carbono e monóxido de carbono. Esses gases ajudam a remover o oxigênio do minério de ferro, deixando o metal puro para ser trabalhado. Contudo, em uma forja, o calor gerado não é suficiente para derreter completamente o ferro. Em vez disso, o ferro se transforma em uma massa esponjosa, ainda cheia de impurezas e silicatos do minério original. Essa massa precisa ser repetidamente aquecida e martelada para que as impurezas sejam expelidas, enquanto os silicatos são incorporados ao metal, resultando na criação do ferro forjado. O ferro forjado é um material incrivelmente resistente e maleável, o que o torna perfeito para a fabricação de ferramentas e outras aplicações que exigem durabilidade e flexibilidade. No entanto, o processo de fundição de ferro, como foi praticado pelos primeiros ferreiros, evoluiu ao longo dos séculos. À medida que a tecnologia avançava, os fornos se tornavam maiores e mais eficientes, permitindo que o ferro fosse aquecido a temperaturas mais altas, o que eventualmente levou à criação do aço. Hoje, o método mais avançado de fundição de ferro ocorre em alto-fornos. Esses fornos gigantescos são carregados com minério de ferro, carvão vegetal ou coque, e calcário. O calor gerado por esses fornos é tão intenso que chega a incríveis 1600 graus Celsius, permitindo que o ferro seja completamente derretido e purificado. O ferro resultante desse processo, conhecido como ferro-gusa, contém uma quantidade significativa de carbono, entre 4 a 5%. Esse alto teor de carbono torna o ferro-gusa extremamente duro, mas também muito quebradiço, o que o torna impróprio para a maioria das aplicações práticas. Para transformar o ferro-gusa em um material utilizável, existem 3 opções principais. A primeira é derreter o ferro-gusa e martelá-lo para remover a maior parte do carbono, criando assim ferro forjado, que é forte e maleável. A segunda opção é combinar o ferro-gusa com sucata metálica, derretendo-o e removendo impurezas para formar ferro fundido. O ferro fundido contém entre 2 e 4% de carbono e é frequentemente moldado em formas específicas para criar uma ampla variedade de produtos. A terceira e mais avançada opção é refinar o ferro-gusa ainda mais, removendo a maior parte de suas impurezas e criando o aço. O aço é uma liga de ferro que contém uma quantidade controlada de carbono, geralmente entre 0,5 a 1,5%. A remoção de impurezas como sílica, fósforo e enxofre é crucial, pois essas substâncias enfraquecem o aço. Ao eliminar essas impurezas e controlar o teor de carbono, o aço se torna um dos materiais mais fortes e versáteis que conhecemos. Ele pode ser combinado com outros metais para formar ligas com características específicas. Por exemplo, a adição de 10 a 30% de cromo ao aço cria o aço inoxidável, que é altamente resistente à corrosão. O aço inoxidável é amplamente utilizado em ambientes que exigem resistência à ferrugem, como cozinhas e hospitais. Já o aço cromo-molibdênio,
que combina cromo e molibdênio, é leve e extremamente forte, sendo ideal para aplicações que exigem alta resistência e baixo peso, como na indústria aeroespacial. Agora, vamos refletir por um momento: seria possível imaginar um mundo sem o aço? Ele está presente em praticamente tudo ao nosso redor, desde os utensílios de cozinha que usamos todos os dias até os arranha-céus que moldam o horizonte das grandes cidades. O aço revolucionou a engenharia, a arquitetura e a indústria, e sua versatilidade continua a ser um dos principais motores de inovação. Pense em quantos itens de aço você usa diariamente. O ferro e o aço, dois materiais aparentemente simples, escondem uma complexidade e uma importância que moldaram a história da humanidade e continuam a desempenhar um papel central no desenvolvimento da sociedade moderna. Desde as primeiras civilizações que aprenderam a extrair e trabalhar o ferro até os avanços tecnológicos que nos trouxeram ao mundo contemporâneo, esses metais demonstram sua versatilidade e resistência em praticamente todas as áreas da nossa vida. A ciência por trás da fundição e do refinamento de ferro e aço é um exemplo de como o conhecimento e a inovação transformam matérias-primas abundantes em produtos essenciais, que vão desde utensílios simples a estruturas monumentais. Hoje, mais do que nunca, o ferro e o aço permanecem fundamentais para a construção do futuro. Mesmo com o surgimento de novos materiais e tecnologias, a durabilidade, acessibilidade e versatilidade desses metais garantem seu lugar de destaque em um mundo cada vez mais tecnológico e conectado. No entanto, a evolução não para. À medida que a ciência avança, novas formas de otimizar o uso desses materiais surgem, proporcionando inovações que ainda não podemos prever completamente. Por fim, o que fica claro é que o ferro e o aço são mais do que simples metais. Eles são a base sobre a qual erguemos nossas construções, movemos nossas máquinas e conectamos nossas sociedades. E à medida que olhamos para o futuro, com todas as suas promessas e desafios, podemos estar certos de que o ferro e o aço continuarão a ser peças-chave na construção desse amanhã. Agora que você conhece mais sobre o fascinante processo de produção desses materiais, é possível entender ainda melhor a importância deles no nosso cotidiano e no progresso humano. Se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.